E aí ela vem com o melhor argumento possível, que é: seguinte, parceira, no ensino médio a galera vai achar que você é otaku, e isso é nojento. Eu li Look Back e Goodbye Eddie, Adeus Eddie, no mesmo dia. Então, Nossa! Seja bem-vindo ao canal Slideologia, onde toda semana eu e meus amigos nos reunimos para apresentar slides uns pros outros. Recentemente o Nita mandou uma mensagem: não sei o que, gravação esse domingo, né? E eu fiquei tipo: é o quê? É esse domingo? E aí eu falei: droga, infelizmente eu vou ter que falar do meu mangá favorito da vida. Não vai ter como. Só queria deixar claro que a gravação ela tava marcada há mais de 2 meses, as datas, tá? Então... Sim, eu sou mal organizado também. Como eu descobri esse mangá? Por mais que ele seja o meu mangá favorito da vida, eu descobri ele recentemente, no trabalho. Esse sou eu trabalhando. Não deu tempo de finalizar os desenhos, gente. Eu estava lá trabalhando e o Rodrigo, o participante fantasma do Slideologia, ele virou e falou: pô, Arthur, você que gosta de Chainsaw Man, você já leu outras coisas do Tatsuki Fujimoto? E eu falei: pô, ainda não. Ele falou: cara, eu acho que você vai gostar muito de Look Back. Nossa... E aí eu tipo, pô, não sei, mano, não tô com muito tempo pra ler, tá, não sei o que. Ele: não, prometo pra você que vai valer muito a pena. E tinha saído Look Back fazia pouquíssimo tempo. Eu peguei o meu celular e fui atrás de Look Back. E hoje a gente vai falar de Look Back, que é o meu mangá favorito. Onde eu posso ler Look Back, Arthur? Você pode comprar, está publicado aqui no Brasil pela Panini e pela Planet Mangá. Essa edição está maravilhosa, tá? Eu tenho que parabenizar aqui a Panini, que fez um trabalho incrível, muito respeitoso com o original. O Look Back é uma história que conta a vida da Fujino, que é a nossa personagem principal. A história começa com o professor passando o jornal da escola pra trás e a Fujino faz as tirinhas do jornal da escola, que são tirinhas super simples, super bonitinhas. Ela, se eu não me engano, tá no 4º ano. E aí, o professor, em dado momento, pede pra ela dividir as tiras do jornal com uma aluna que não vai na escola. Ela estuda de casa, mas é matriculada na escola. Eu não sei como isso funciona. Eu sei que é isso que a gente tem pra trabalhar aqui. E aí, nesse momento, a gente tem, pela primeira vez, um traço de personalidade que vai perseguir a personagem principal, que ela é extremamente prepotente e arrogante. Ela pega e fala assim: pô, tá bom, não sei como uma amadora vai conseguir fazer isso, né? Já que ela é um gatinho assustado que não consegue sair de casa. Ou seja, tira a menina pra merda e ainda dá uma esculachada. Na semana seguinte, chega o jornal da escola. E aí ficam os desenhos lado a lado. E os desenhos da Kiyomoto são de outro nível, perto dos desenhos da Fujino. Nesse momento, você já falou assim: caramba, Fujino? Kiyomoto? Se você junta os dois nomes da Fujimoto, sim, as duas personagens são paralelos do próprio autor. E aí, a Fujino fica meio desgraçada da cabeça e fica muito frustrada, né, com todo mundo elogiando os desenhos da Kiyomoto e não mais os dela. E ela percebe que, como ela fica o tempo inteiro em casa, ela pode desenhar e treinar desenho o dia inteiro, enquanto ela tem que ir pra escola e estudar. E aí, ela coloca na cabeça que ela tem que melhorar. Nesse primeiro momento, a gente tem a primeira rima visual que o autor vai usar no decorrer do mangá inteiro. Que Look Back, como ele é o título em inglês, mas é o título original em japonês também, a gente tem essa primeira piada que não é só olhar atrás, mas é olhar para as costas. Então, toda vez que um personagem tá desenhando, ele tá nesse plano, que é um plano quase que Kubrick, né? Tudo alinhado, tudo certinho, com o personagem no centro desenhando. E aí a gente tem a passagem de tempo dela desenhando em vários momentos diferentes, quando ela deveria talvez estar fazendo outras coisas também. Ele faz questão de ressaltar: a vida está acontecendo e ela está super focada em desenho. E aí passam os meses, até que, em dado momento, as amigas dela, tipo, chegam e falam assim: pô, Fujino, seguinte, já faz um ano que você tá nisso, tipo, a gente não tá se vendo mais, você não sai mais com a gente tá com saudade. E outra, mano, você já não tá ficando um pouco velha demais pra isso? E aí ela vem com o melhor argumento possível, que é: seguinte, parceira, no ensino médio a galera vai achar que você é otaku, e isso é nojento. E assim, é um bom argumento, porque de fato, alguém no ensino médio que é otaku sofre um pouquinho, com certo merecimento, eu diria. Mas também vale lembrar que o termo otaku significa outra coisa no Japão. Aqui no Brasil, otaku é basicamente quem gosta de anime, mangá e cultura japonesa herol, assim, e lá significa, tipo, uma pessoa que ela tem um propósito muito absurdo, doentio por algo. Então tem otakus de beisebol, otakus de fanfic, otakus de anime, só que não é bem visto, não é um vício romantizado, é um vício que é doentio. A gente corta pra casa da Fujino, onde ela continua desenhando. Aí, a irmã não bate na porta dela, isso é um ponto importante. Pô, você não bateu na porta, hein, isso escroto. Ela: não sei o que, vamos lá comer. E aí ela
ela fala, pô, você vai continuar desenhando mangá por mais quanto tempo? Gosto muito desse plano porque o Fujimoto faz questão de colocar a irmã em segundo plano. O foco é ver o desenho e entre o desenho, os estudos da Fujino, a vida dela tá acontecendo. E aí ela fala mais uma crítica aí, né, pra melhorar o dia da Fujino, que é, ó, seguinte, pai e a mãe não estão falando, mas eles estão muito preocupados porque suas notas estão uma merda e você só fica desenhando. E ela, mano, vaza daqui, irmão. Ela sai e aí o Fujimoto, porque ele adora pensar nos quadros de maneira cinematográfica, ele vai mostrando passo a passo que não necessariamente tem necessidade, mas ele quer construir isso. E aí, nesse momento, a gente tem uma Fujino desenhando mais amargurada e a câmera se afastando, mostrando que, assim, coisas estão acontecendo. No dia seguinte, ela recebe o jornal e vai passando pra trás. E aí, ela vislumbra mais uma tirinha. E a gente vai ver agora, como espectador, primeira vez, o que 1 ano de estudo melhorou na arte dela. E, de fato, melhorou bastante. Mas, infelizmente, esse jornal da escola não gosta dos alunos e põe eles pra competir, já que as tirinhas ficam lado a lado, facilitando a comparação. E a gente vê que ela realmente tá com uma base estrutural do desenho muito melhor. Só que, quando a gente olha pros desenhos da Fujino, a gente fica tipo, caramba, parecem obras de arte. E aí, acontece outro paralelo visual que o Fujimoto vai colocar no mangá inteiro, são esses olhos completamente sem vida. Parece que eles foram borrados. E eu gosto muito do jeito que ele usa isso pra representar alguns momentos. E nesse momento, ela pega, vê o desenho da Kyomoto e desiste. Ela fala, mano, não dá mais. Irmão, eu tô há 1 ano estudando isso daqui, tô me passando, não dá. Quando ela passa o jornal pra trás, ela já chama as amigas pra sair e assim, a vida dela dá uma guinada, né? Ela vai sair com as amigas, volta a fazer karatê. E mais importante, ela pega todos os cadernos de desenho dela e joga fora. Aí, formatura do 5º ano, ela tá indo pro ensino médio, não sei se é exatamente 5º ano, não sei se no Japão muda alguma coisa, eu não sei como tá no Brasil hoje em dia, mas enfim, ela tá indo pro ensino médio. E aí o professor vira e fala assim, ó, seguinte, entrega o diploma pra Kyomoto. Ela, pô, tá louco? Ele, mano, você é o mais próximo que ela tem de um amigo, ela não conhece ninguém da escola, eu acho que ela vai gostar de receber isso de você, vai lá. Ela fica meio contrariada, mas vai. E a gente tem um outro plano incrível. Eu prometo que eu vou me estender um pouco em 2 páginas agora, mas depois eu dou uma acelerada pra compensar. O que acontece? Nesse primeiro momento dela chegando na casa da Kyomoto, a gente tem esse plano holandês aqui, que mostra que as coisas não estão muito certas, já que o ponto de fuga, ele tá completamente torto, as arestas da casa denunciam uma câmera que parece ser um olho de peixe, você vê pelos fios aqui, tá tudo meio não alinhado. E o que contrasta muito com o paralelo do desenho, justamente naquele plano completamente reto e ângulos retos, que aqui ela tá completamente desconfortável num lugar esquisito. E aí ela abre a porta, entra, e aqui, isso daqui acontece no mangá inteiro, mas esse é o mais fácil de explicar pros outros o porquê que eu gosto tanto quando um mangaka muito competente trabalha com todo o potencial dele. Aqui você vê que o movimento dela direciona a gente pro próximo quadro. Tanto que ele direciona a gente pra cá, onde as linhas do piso direcionam a gente pro balão de fala. Ou seja, ele tá dando várias indicações de que eu quero que ela siga nesse caminho. Ó, é pra lá que você tem que ir. E volta pra cá. E nesse momento, toda a perspectiva do plano direciona a gente pra acompanhar ela aqui. O Fujimoto, ele faz o quê? O foco do quadrinho tá no canto direito, enquanto todo o resto da cena tá aberto, sem nada. Por quê? Porque ele quer que a gente queira que a personagem siga nesse caminho. E é o que ela faz. Quando ela vem pra esse plano aqui, o foco é a personagem em cores super contrastantes, enquanto o resto do cenário é praticamente branco. E a outra coisa que tem mais contraste, né, mais destacada, é o piso do chão. De novo, direcionando ela pra onde ela tem que ir. E aí a gente tem essa cena dela sendo iluminada, o rosto dela sendo iluminado, que só aconteceu uma outra vez nessa história, que foi quando ela viu o desenho da Kyomoto pela primeira vez. Ou seja, ela foi iluminada pelo desenho da Kyomoto, uma luz que é mágica, né, porque jornal não produz luz, e aqui ela está sendo iluminada de novo, e a gente tem essa cena incrível, toda a perspectiva direcionando ela pra porta, ou seja, a janela, o piso, os cadernos, até o teto aqui tá falando assim, é pra lá que você tem que ir. Se ela tinha alguns cadernos, a Kyomoto, dezenas e dezenas, comprovando que ela desenha, tipo, quantidades absurdas mais que a Fujino. E aí ela passa pelos cadernos, acha um papel de tirinha e acha de bom tom desenhar uma pequena tirinha. Ah, não sai sim. É o campeonato de hikikomori, que é um termo pra pessoas que são isoladas em níveis problemáticos também. E aí ela fala que a Kyomoto tá ganhando esse campeonato porque ela tá morta. E aí a tirinha vai, escorrega da mão dela e cai por baixo da porta. Ela se desespera com isso e sai correndo como toda pessoa faria. Tipo, pô, vim na casa da mina, tirei um sarro dela e vou sair correndo, né? Me passei. E ela sai correndo. Nisso, a gente
gente tem uma visão em primeira pessoa de alguém correndo atrás e chamando ela de Fujino Sensei. E aí, ela confirma pro leitor que é a Kyomoto, e a gente tem pela primeira vez as duas que antes eram aparentemente antagonistas se conhecendo e conversando juntas. Só que, como a Kyomoto ela tem esse negócio dela ser inacreditavelmente introvertida, ela não consegue conversar direito com a Fujino. E aí ela fica engasgando e tentando falar, e ela vai se embolando. E é uma cena meio doída até de você ver uma pessoa, tipo, tentando com tanta força fugir da zona de conforto de um jeito que até dói. E ela fala que sempre acompanhou o trabalho da Fujino. E a Fujino meio que, tipo, tá, pra onde isso tá indo? Até que a gente chega num lugar muito legal, que é, de novo, a Kyomoto tentando verbalizar as coisas e não conseguindo, mas ela junta as forças delas e fala: eu sou sua fã, me dá um autógrafo. Isso quebra um pouco a expectativa de que todo mundo tava construindo. E, de novo, a Fujino é iluminada por essa luz que envolve todas as relações dela com a Kyomoto. E a Kyomoto entra em desespero: nossa, não tenho papel, assina nas minhas costas. E, tipo, não, beleza, vai e assina nas costas dela. E ela fica tendo todo esse papinho de fã, tipo, nossa, você fez tal quadrinho no terceiro ano, e aí no quarto ano você fez tal coisa, tal. E aí no quinto ano, o seu traço melhorou muito, eu não sei o que aconteceu, você tava desenhando demais, eu pensei que eu não ia conseguir te alcançar. E ela fala: pô, por que você parou de desenhar? E a Fujino olha e fala: ah, é que na verdade eu tô fazendo um mangá pra um concurso. Então ela mente pra Kyomoto, e a Kyomoto acha isso. E aí, eu acho muito legal que em todo momento que a Fujino está mentindo pra Kyomoto, aquela iluminação esconde e fica uma sombra no rosto da Fujino. Eu acho isso muito legal. Então, toda vez que ela tá mentindo, essa sombra volta. E aí, ela mente, talvez porque pela primeira vez ela tenha decepcionado alguém por não desenhar. Até agora só foi mostrado pra gente que ela foi decepcionando as pessoas por desenhar. E aí, ela mente porque, tipo, eu não posso decepcionar mais alguém. Justamente por uma coisa que eu queria tá fazendo. E aí, a Kyomoto fica toda fanzete lá: nossa, não, deixa eu ver, não sei o que. Ela: não, beleza, vou pensar no seu caso, e aí quando estiver pronto eu deixo você ver. E aí começa a chover e ela vai voltando pra casa, né? Ela vai apertando o passo, vai dando uma trotadinha na chuva, e aí, pela primeira vez no mangá, a gente tem uma cena de catarse, que ela é maravilhosa, e ela toda esquisita, dançando na chuva, feliz, porque nesse momento de catarse, todos os problemas, eles meio que desaparecem, né? Então a antagonista, na verdade, idolatrava ela. Ela não podia desenhar, porque isso fazia mal pras pessoas que ela gostava. Agora ela tem um motivo pra voltar a desenhar. Então, tudo isso vai voltando e ela chega em casa, né, completamente molhada da chuva, e nem se seca, vai direto desenhar, trabalhar no mangá que ela falou que já tava pronto praticamente. E aí a gente tem de novo a cena dela de costas desenhando com o quarto todo molhado, porque ela não conseguiu parar pra se secar. Desenhar era mais importante. E aí a gente vai pro próximo quadro. Agora de novo ela de costas desenhando em um outro lugar, uma outra escola, um outro uniforme. Então a gente entende que o tempo passou de novo. E aí a gente vê ela voltando pra casa, e quando ela entra no quarto, quem tá lá? A Kyomoto tá lá. E elas estão fazendo o mangá juntas. A Kyomoto fazendo os cenários e a Fujino fazendo os personagens. E a gente volta pra esse plano das duas desenhando. Só que agora ela não tá mais sozinha, ela tem companhia, ela tem alguém pra desenhar junto com ela. Que é uma das coisas mais bonitas que tem, né? Elas construindo essa amizade em volta do desenho, ou a câmera sempre de costas pra elas, mostrando o desenho. E a gente vai vendo elas nessa jornada, até que a gente não vê mais elas, e a gente vê o quê? A gente vê o prédio da Shueisha, que é publicadora da Shonen Jump e a publicadora de Look Back. Elas estão conversando com o editor, elas ganharam concurso de primeiro lugar, ganharam dinheiro e foram pra uma 7-Eleven pra comprar um próprio mangá, né? Pra ver ele publicado. Elas pegam esse dinheiro e a Fujino fala: pô, vamos se divertir. Aqui uma breve pausa também, só pra falar da composição das cenas, que é o quê? Quem cria a ação, quem dita a ação é a Fujino, sempre. Então, quando ela não está criando a ação, ela está sendo retratada do lado direito da página. Por quê? Porque o mangá se lê da direita pra esquerda. Então, quando a gente tá vendo uma não ação, ele ainda quer que a gente preste atenção que é a Fujino quem tá controlando as coisas. Pô, Arthur, chapô, nada a ver. Na próxima página ela já tá na esquerda, pai. Sim, mas aqui ela está comandando a ação. E todos os outros momentos que ela não tá tendo nenhuma ação, a Fujino tá sempre do lado direito, porque a gente vai ver a Fujino primeiro do que a Kyomoto. Ô, Arthur, chapô de novo, porque na próxima página já tem ela do lado esquerdo aqui e elas estão só numa locadora. Diria que é verdade, posso estar chapando, mas aqui ó,
Fujino do lado direito quando não tem ação. E aqui, essa cena serve pra mostrar que tem uma barreira entre elas. Ela está de costas para Kyomoto, que de novo vai fazer mais uma referência a look back, olhe para as costas. E aí você fala assim, Porto, você tá chapando muito, porque na próxima página você está sendo desmentido de novo, porque a Kyomoto tá do lado direito. Mas quem dita a ação nessas duas páginas é a Kyomoto, onde ela agradece a Fujino por ter tirado ela de casa, por ter feito a vida dela mudar num 180 que ela mais conseguiria sozinha. A Fujino não sabe receber elogios, nem sabe lidar com isso, então ela fala assim, então me paga uma grana aí, né? Meio de piada, mas de extremo mau gosto. E a gente volta pra esse momento das duas desenhando, estudando e publicando. Desenhando, estudando e publicando. Desenhando, estudando. Isso é um tubarão mangona e você pode ver um aqui no Brasil, no Aquário de São Paulo. E publicando. E aí elas voltam a desenhar, estudar e fazer várias publicações. Nesse momento a gente tem que deu certo. O sonho deu certo, elas estão vivendo de mangá. Que incrível. Agora a gente vê que a Kyomoto, ela está descobrindo uma outra paixão além de desenhar mangás, que é desenhar os cenários. Ela se encanta por isso. E na próxima página a gente tem o editor da Shueisha falando que a gente quer publicar vocês semanalmente. E aí a gente quer serializar uma série que vocês fazem. O que é o que qualquer desenhista e roteirista de mangá sonha em ouvir. Só que aparentemente a Kyomoto não ficou muito feliz com isso. E na próxima página a gente tem uma discussão da Kyomoto não topando participar do projeto, porque ela quer fazer faculdade de artes. E aí a Fujino, na primeira instância, ela desdenha e fala, eu nem preciso de você, você só desenha cenário, eu que faço tudo. E aí ela começa a barganhar do tipo, vai ser horrível a faculdade, você não vai conseguir emprego, faculdade de artes, você não vai conseguir emprego em nada, para com isso. E a Kyomoto junta tudo que ela conseguiu aí nesses anos, né? Fala, não, eu quero fazer isso, eu vou me esforçar. E aí a Fujino, ela vai lidando com isso quase como as fases do luto. Então ela começa a falar que não precisa, não quer, fica brava, começa a barganhar, fala, não, vem trabalhar comigo, você vai conseguir tudo que você quiser trabalhando comigo, e não sei o que. E isso vai, machucando muito a Kyomoto, porque imagina que você tá ouvindo da pessoa que é sua amiga, sua companheira, e a pessoa que você idolatra, não idolatra num sentido divino, mas é seu ídolo, sabe? Você gosta do trabalho, te desmerecendo, falando que você não consegue. Você é uma falha sozinho, você precisa de mim, você não vai conseguir nada. E a discussão vai se passando, a Fujino vai sendo cada vez mais arrogante, mais prepotente e mais escrota com a Kyomoto, até que chega um momento onde as duas percebem que é isso, não tem mais o que fazer. A Fujino percebe que ela se passou e a Kyomoto já tá chorando, não aguenta mais, e ela fala, eu só quero me tornar uma artista melhor. E nesse momento a gente tem a composição maravilhosa do Fujimoto, que é, como é que você transmite em páginas esse efeito que eu consegui animar aqui? Você desenha uma página completa para a direção que você quer que passe isso, e você divide ela no meio aqui, ó. Olha que genial! E aí passa a ideia de que tem esse movimento de câmera. Arthur, mas isso existe desde sempre? Sim, isso existe desde sempre. Não foi o Fujimoto que inventou isso, mas eu acho que ele faz um uso muito consciente, muito bem trabalhado, esse estudo de quadrinização, de uma maneira muito perfeccionista até. Eu acho que é realmente um trabalho extenso de composição e de quadrinização. E aí, nossa próxima página é a Fujino de novo desenhando sozinha. Agora desenhando profissionalmente, num estúdio, com um material foda, uma mesa digitalizadora incrível, e ela desenhando. E a gente volta pra solidão da Fujino desenhando sozinha. Ela pelo menos tem a bolinha de pilates pra não ficar com as costas toda arregaçada. E aí a gente vê que ela publicou Shark Kick, que é o mangá dela, que é uma referência ao primeiro mangá serializado da Tatsuki Fujimoto, que é o Fire Punch. Então ele junta uma coisa muito irada com um golpe. Então tem Fire Punch, tem Shark Kick. E aí ela publicou o que seriam 11 edições, o que em tempo de publicação de mangá dá de 3 a 4 anos. Então a gente entende que se passou um bom tempo e a gente chega no dia 10 de janeiro de 2016, onde ela vai levantando a cabeça vagarosamente até a televisão. E nesse momento a gente tem uma quebra, que é, se o desenho antes ele era infantil e lúdico, agora o desenho muda e ele é quase realista. Ele tem uma rachura, ele tem um trabalho que passa a pressão e a gravidade desse momento. E daqui pra frente, esse é o tipo de desenho que vai ter no mangá. Então, ele já mostra que, mudaram as coisas, tá? Não é mais o que você tá valendo. E a gente vê que a Faculdade de Artes sofreu um atentado. E isso vai, obviamente, entrar na cabeça da Fujino e ela vai ficar meu Deus,
é onde a Kyomoto estuda. Ela vai passar por isso e vai tentar ligar pra Kyomoto. E eu gosto desse momento que, pela primeira vez no mangá, os quadros, eles ficam tortos pra passar esse negócio de desespero. E o traço vai ficando cada vez mais poluído, cada vez mais confuso, cada vez mais vago também, com menos detalhes, com mais rachuras, com mais rabisco. A ligação pra Kyomoto nunca é atendida. A mãe dela liga por cima. E a esse momento, a gente meio que já espera o que aconteceu. A gente tem uma última memória de que provavelmente uma das últimas interações entre as duas, onde a Fujino é de novo extremamente arrogante e prepotente com a Kyomoto, falando que ela mantiver ela como meta, onde ela pode chegar tão longe quanto. Então, nesse momento, a gente já espera o que aconteceu com a Kyomoto. E esse é o desenho a partir de agora do Fujimoto. É essa vibe que a gente vai trabalhar. E aí, a gente tem as notícias. Atentado na escola, mata 12, 13 feridos. O criminoso, ele provavelmente tinha questões mentais. E o mangá de Shark que entra em hiato. Aqui, muita gente fala, e é meio que isso mesmo. Esse mangá, ele foi feito pro caso do atentado terrorista que teve na Kyoto Animation em 2019, onde muitas pessoas da área de artes perderam entes queridos e familiares, onde entrou uma pessoa lá e atirou fogo na Kyoto Animation. O mangá, ele é sobre isso. Ele é sobre esse atentado, ele é sobre essas vítimas, tanto que ele saiu no aniversário de 2 anos do atentado. Foi uma coisa que marcou muito toda a parte de artes e animação no Japão, né? A gente vem agora pra casa da Kyomoto, onde a gente acompanha o velório dela. A gente não tem mais ninguém nessa história, além dessas duas personagens, né? E a gente acompanha aqui a Fujino completamente devastada, porque a última interação que ela teve com o que provavelmente foi a melhor amiga que ela já teve na vida dela, foi ela sendo arrogante e prepotente com ela, e falando que ela não ia alcançar os próprios sonhos. E aí a gente tem uma personagem completamente quebrada, o que denuncia a passagem do tempo é o cabelo longo que ela tá usando agora, e a gente imagina que é, assim, o velório, não só pela foto, mas pelas roupas da Fujino, que são roupas todas pretas, e a gente viu que ela não costuma usar terno, nem roupas sociais. E ela tá de volta naquele corredor que começou toda essa história. Ela voltou pra esse lugar, ela voltou pra esse momento, só que aqui, muito diferente. Ela vê um ali no canto, começa a dar uma folhada, e o que cai a primeira interação que ela teve com a Kyomoto. Cai a tirinha que ela fez, falando pra ela não sair, e onde ela desenha a Kyomoto morta. Foi a primeira interação que elas tiveram. E isso destrói um pouco o psicológico da Fujino. E ela começa a se culpar agressivamente pela morte da Kyomoto. O que é de se esperar, porque esse tipo de coisa é um pouco agressivo. Quem já vivenciou o luto sabe que a gente começa a se culpar e barganhar e se sentir culpado por coisas que não eram culpa nossa. E nesse momento, ela começa a querer que ela não tivesse conhecido o Kyomoto. O que é completamente fora do convencional pra todo mundo que passa por um processo de luto, porque normalmente a gente olha e fala assim, eu devia ter passado mais tempo com essa pessoa, eu devia ter usado melhor o tempo que a gente tinha junto. Só que no caso da Fujino, não. Ela acredita que como a culpa da morte da Kyomoto é dela, se ela nunca tivesse encontrado a Kyomoto, talvez ela ainda estivesse viva. Ela, num surto de raiva, rasga essa tirinha, né, e cai por baixo da porta, que alcança alguma Kyomoto. Não a Kyomoto adulta que cursava artes, que a gente viu na foto, mas a Kyomoto do 4º ano, que foi receber o diploma. Cai embaixo da porta dela uma tirinha escrito só "não saia". Uma Fujino do 4º ano que deixa o diploma lá e vai embora. E elas nunca se encontram. E a gente tem a Kyomoto descobrindo a paixão dela por desenhos sem a Fujino. Descobrindo a paixão dela por artes e por cenários sem precisar fazer mangá. E indo pra faculdade de artes sem ter brigado com a Fujino. Onde ela vive tudo isso de uma maneira talvez mais saudável. Até dia 10 de janeiro de 2016, onde no prédio de pinturas do estilo ocidental, que por acaso é a formação acadêmica do Fujimoto, ela recebe um visitante inesperado, e aí pela primeira vez a gente tem o vislumbre de que provavelmente aconteceu naquele dia que a gente não viu. Então a gente tem esse homem que tá atacando todos os estudantes porque ele acha que ele foi plagiado, e a gente tem esse pequeno momento de catarse aqui, onde a Kyomoto tá prestes a morrer, mas por algum milagre a Fujino salva ela, e a gente tem essa dissonância narrativa do que tá acontecendo,
E aí a gente vê que a Fujino cria esse momento na cabeça dela pra tentar salvar a amiga. E elas se conhecem pela primeira vez, de novo, trocam celulares e a Fujino fala, não, eu voltei a desenhar. Quando eu conseguir lançar um mangá, vamos trabalhar juntas. Então, por mais que ela cria um universo completamente novo, ela não consegue abandonar algumas coisas, né? E aí, a Kyomoto tá desenhando e a tirinha que ela tá fazendo cai por baixo da porta, que quem recebe é a Fujino, que tá passando por um processo de luto, e não a Fujino que salvou ela. Ela vê aquilo, ela vê aquela tirinha que passou por baixo da porta, que não tem o menor sentido, e aí uma iluminação volta a aparecer aqui. A Kyomoto continua iluminando a vida da Fujino, mesmo depois de ter morrido. Ela lê e se depara com uma tirinha da Kyomoto sendo atacada e da Fujino salvando ela, onde ela não vê que ela tá com as costas machucadas e o nome da tirinha é Olhe para trás ou Olhe para as suas costas. A Fujino, desesperada, buscando a amiga, tenta entrar no quarto, é iluminada mais uma vez pela Kyomoto, mas a Kyomoto não existe mais, a Kyomoto morreu de verdade. E a gente vê que a Kyomoto colecionava todas as edições de Shark Kick e ela estava respondendo um formulário de leitores da Shonen Jump, muito provavelmente falando que ela adora Shark Kick. E aí a Fujino, pela primeira vez no mangá inteiro, ela olha pra trás, só que dessa vez ela não é iluminada, porque ela não encontra a Kyomoto, ela encontra ela mesma, e ela encontra o autógrafo que ela deu pra Kyomoto anos atrás, o que mostra que a Kyomoto continuou sendo a maior fã da Fujino até o último dia de vida dela, mesmo depois das coisas horríveis que a Fujino falou pra ela. E a gente entra num monólogo da Fujino falando que ela nem gosta de desenhar mangá. Dá muito trabalho, dói as costas, não é gratificante, é muito bobo. Mas ela continua desenhando mangá. E perguntam pra ela, por quê? Por que você desenha então, Fujino? E a única resposta que ela tem é isso. É essa sequência de imagens. Essa sequência de memórias dela com a Kyomoto. Então, a gente tem ela olhando pra trás e a gente percebendo que ela desenha por isso, porque é o único jeito de manter a Kyomoto viva, porque a Kyomoto tá viva nos desenhos da Fujino. Então ela se encolhe, lê a própria obra e pela última vez a gente tem a visão das costas da Fujino, onde a gente vê ela se levantando e caminhando, e então desenhando, e agora desenhando para a Kyomoto, lembrando dela em todos os desenhos que ela vai fazer. E pela última vez também eu vou atrapalhar esse momento para falar da composição, de como toda a perspectiva dos prédios leva pra gente ver a tirinha que a Kyomoto desenhou, pra gente prestar atenção. É por isso que a gente faz arte. É por isso que a gente continua desenhando e é por isso que a gente ama o que a gente faz. E esse é o mangá mais importante pra mim, porque me fez voltar a desenhar, me fez acreditar no que eu faço, mesmo em momentos terríveis de inteligência artificial. E eu não só resolvi falar desse mangá porque eu estava desesperado, sem tema, mas também porque eu li ele faz alguns dias. Porque, como eu disse lá atrás no começo, eu tenho ido em muitos hospitais. Numa dessas vezes foi porque eu acordei sem enxergar. E no caminho pro hospital eu tava desesperado, com medo de nunca mais voltar a enxergar. E eu pensei que, nossa, eu gastei tanto tempo da minha vida enxergando coisas idiotas e eu podia estar enxergando coisas que eu amo de verdade. E uma das coisas que eu amo de verdade é desenhar e ler mangá. Então, assim que eu consegui, eu li Look Back e chorei horrores. E é por isso que a gente desenha e é por isso que a gente faz as coisas que a gente ama, por isso que esse canal existe, que é porque a gente pode olhar pra trás e gostar das coisas que a gente faz. Canetada, caralho, velho. Desde pequeno eu desenho também. Sempre gostei muito de desenhar, muito de arte, muito de fotografia. E esse lance de hoje pra amanhã, que você vai conseguir fazer algo de perfeito, permeia sempre o artista de fato, né? Porque eu lembro perfeitamente de começar a assistir Naruto, ir na banquinha, comprar aquele tutorial de como desenhar mangá e gastar todas as páginas que vinham, sabe? Então, tipo, você desenhava e o seu boneco ficava exatamente igual ao que era do tutorial. Tipo, você não conseguia mudar, você não conseguia colocar o seu olhar ali. A pessoa imagina, quando olha uma obra de um artista muito bom, que é muito fácil fazer aquilo. Mostra no mangá, né? Ela desenhou 1 ano e ela tá começando a entender de composição, de estrutura, de corpo, tipo assim, agora, sabe? Então é uma coisa que você precisa também como artista e como
pessoa que curte arte entender os processos. Os processos demoram, os processos são naturais e os processos, tipo, fazem parte da sua criação. O legal de aprender a fazer as coisas é justamente aprender, né? Senão, tipo, você baixaria um software de desenhar e você faria qualquer coisa genérica. Um artista mostrando para outros artistas que é natural os processos é muito legal. Hoje, principalmente, é a questão da inteligência artificial, quando falam que a arte de IA não é arte, é justamente porque você perde todo o processo. Tem muita gente que, tipo, ela quer ter o resultado direto. E, mano, não é assim, né? O que eu tenho pra falar de Look Back é que é o primeiro mangá que o Arthur fala aqui que eu já li anteriormente. Eu não tenho costume de ler, mas eu tava tendo interesse ali de Chainsaw Man, mas é muita coisa e eu não tenho muito tempo. E aí eu vi que ele tem 2 one-shots, né? E aí eu falei, pô, one-shot eu consigo, eu tenho tempo pra ler. E aí eu li Look Back, eu fiquei desgraçado da cabeça. E eu li Look Back e Goodbye Eddie, Adeus Eddie, no mesmo dia. Então, Nossa! Eu estraguei a minha semana, assim. É muito bom. Ele é um autor, tipo, sensacional. E, inclusive, eu ainda não assisti o filme porque eu tô me preparando psicologicamente pra poder ver a animação. E ainda vai sair um live action, vai ser dirigido pelo Hirokazu Koreeda, que, tipo, é um dos diretores, melhor diretor japonês que tem. Ele fez aquele Monster, que é um filme, tipo, muito bom. Então, assim, tô muito animado pra ver também, mano, porque essa história é realmente muito boa. Eu vou completar aqui com o Nita, que eu também não assisti a animação. Eu fiz questão, né, de não assistir a animação, não ver ninguém falando sobre essa obra, pra não acabar falando coisas que são opiniões dos outros e não uma leitura 100% minha. Então, agora eu tô muito feliz de ter feito esse vídeo também, porque eu vou poder ouvir todos os 832 podcasts sobre o Look Back, todas as edits da animação, vou assistir a animação também. Mas esse é um vídeo muito puro, tá? Não teve nada que não seja loucuras da minha cabeça. Primeiro que, próxima vez que você fizer um vídeo assim, você tem que dar um disclaimer, porque aí eu já desligo minha câmera. Quando você começou a contar a história, eu tava tipo assim, tinha uma hora que eu tava devastado de verdade, cara. Tipo, de verdade mesmo. Fez o Pedro chorar, mano. Parabéns. Contou tão bem, tipo, que eu consegui realmente me sentir conectado com a história das meninas, cara. Foi muito bom. Mas deixando de lado a história, também queria falar sobre toda a aula que você deu, ensinando pra gente todas as técnicas, né? Porque assim, eu não sou um artista, então eu não consigo entender a lógica pela qual você utiliza algumas coisas, né? Por exemplo, quando você mostrou que ela tava lá do lado de fora da casa e foi usada a fisheye pra dar aquele sentimento de desconforto. Então tem essas pequenas coisas assim que a gente não sabe porque elas foram utilizadas, mas quando a gente tá lendo alguma obra, a gente consegue sentir esse desconforto. A gente não consegue entender por quê. Então a sua explicação também foi muito legal, também pra entender que as linhas um pouco mais diagonais, assim, elas dão aquele sentimento de ação. Então eu acho que esse vídeo, além de contar uma história linda, também foi uma grande aula de como se faz um bom mangá também. É isso, gente.